Enquanto ele dormia, ele matou a sua sogra e quase matou seu sogro. Será que é verdade essa história? Pois bem, fica aqui comigo que eu vou contar para você e já vou dizendo, hein? Essa história que eu vou contar é verídica. Ele realmente matou a sua sogra e quase matou o sogro enquanto ele dormia. Então aconteceu realmente e ficou conhecido como o caso Kennedy Parks. Kennedy Parks era um homem canadense de 23 anos de idade, 23 anos na época do incidente, que ocorreu em maio de 1987. Parks, olha isso, olha que coisa interessante. Parks saiu de sua casa no subúrbio de Toronto, lá no Canadá, e dirigiu por cerca de 20 quilômetros até a casa dos pais da sua mulher. Ele entrou na casa, atacou brutalmente o casal, matou a mãe da esposa dele, né, sua sogra, e feriu gravemente o pai dela. Ele não tinha qualquer memória do ocorrido quando ele foi detido pela polícia. Isso aconteceu logo em seguida. Bom, fácil, não é? Fácil. É uma forma de sair fora da responsabilidade fácil, né? Mas vamos lá. Vou te explicar como acontece isso. Durante o julgamento, a defesa de Parks alegou que ele estava sofrendo do que se chama de sonambulismo. No caso aí, sonambulismo criminal. E que ele não tinha qualquer controle sobre suas ações no momento do crime. O evento criminoso ficou então conhecido como sonambulismo criminal. Vários especialistas em sono testemunharam e foram a favor dele, afirmando que ele sofria de sonambulismo grave e que poderia sim agir de forma automática e inconsciente durante os episódios, né, que se sucederam aí e ocasionaram a morte da sogra. Esse caso chamou naturalmente, né, a atenção da mídia toda, como era de se esperar, e levantou questões legais muito complexas, tanto na comunidade em geral, como especificamente na comunidade jurídica do mundo todo. Ao final do júri, o júri considerou que Parks não poderia ser julgado como culpado por razões de insanidade temporária, devido a esse sonambulismo criminal. Esse foi um dos primeiros casos em que o sonambulismo foi usado como defesa em uma história criminal e estabeleceu um precedente legal significativo. Então, embora o caso de Kennedy Parks seja um exemplo conhecido de sonambulismo criminal, é importante ressaltar que esse tipo de ocorrência é extremamente rara. A maioria das pessoas que sofrem de sonambulismo não apresenta comportamento violento ou mesmo perigoso, a não ser para si mesmo, né? Então, eles não apresentam esses comportamentos durante os episódios. Geralmente, as atividades, né, que são realizadas durante o sonambulismo são simples. São coisas automáticas, como caminhar pela casa, falar ou abrir portas. Então, quem tem um sonâmbulo em casa aí ou já viu, sabe que a pessoa fala e não se recorda mesmo, né? Bom, agora a questão que fica, aqui no Brasil, poderia ser alegada essa tese de defesa? Você já imaginou se a moda pega, né? Então vamos lá. Existe aqui no Brasil alguma lei que reconheça esse sonambulismo criminal como um fato típico penal? Então vou te explicar, vamos lá.
No Brasil e na legislação estrangeira, em geral, tá, o sonambulismo não é uma condição legalmente reconhecida como uma defesa específica, que venha a constar nos códigos penais. Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? O homicídio comum é matar alguém, né? Está lá no Código Penal, artigo 121, matar alguém. Será que existiria matar alguém em estado de sonambulismo? Não é punível? Não existe isso aí aqui no Brasil e creio que não exista nas legislações estrangeiras. Por quê? Porque já existem dispositivos que adaptam uma situação desse tipo, já existe no nosso Código Penal, tá? Então, por ser inclusive uma coisa muito rara, né, isso já explica a desnecessidade de coisas desse tipo, né, no nosso sistema jurídico brasileiro. Então, nesse sistema nosso, a responsabilidade penal está, que legal, está baseada no princípio de que o autor da ação delituosa deve ser capaz, né, de entender a natureza e a ilicitude dos seus atos. Então ele tem que ter essa capacidade. E além de entender a natureza e a ilicitude dos seus atos, ele tem que ter condições de se autodeterminar, né, com essas ações, para ser considerado culpado de um crime. Então, isso significa dizer que o sonambulismo pode vir a ser considerado como excludente em processos criminais aqui no Brasil. E podem ser levados em consideração e examinados pelos tribunais como parte da análise global das provas. E circunstâncias de cada caso devem ser analisadas, mas é necessário, muito necessário, naturalmente, né, a apresentação de provas médicas periciais, né, onde especialistas no assunto, médicos, psiquiatras, psicólogos, terão que fundamentar esse estado de inconsciência, demonstrando que no momento da ação, o sonâmbulo criminal não era capaz de entender a conduta ilícita que cometeu. Ora, ele estava dormindo, na verdade, né? Então, pode-se dizer que é um ato até involuntário, né? Os tribunais podem levar em conta tais provas e considerar o sonambulismo como um fator relevante na análise da culpabilidade do acusado. Portanto, embora o sonambulismo criminal não seja reconhecido explicitamente como uma defesa autônoma, nos termos da lei brasileira, é possível que a condição seja considerada pelos tribunais como um elemento relevante ao avaliar a responsabilidade penal em casos específicos. Então é bom lembrar, né, mais uma vez, que o sonambulismo criminal é um fenômeno raríssimo e a prova é muito difícil de se fazer, pois se assim não fosse, né, haveria muitos e muitos falsos sonâmbulos para escapar da penalidade das penas da lei, né? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal para receber novos conteúdos. Estamos sempre aqui inovando e colocando matérias de relevo para você, tanto matéria prática como curiosas como essa aqui. Estamos já chegando a 500 mil de inscritos aqui no nosso canal e não se esqueça também de dar um like nesse vídeo, que você ajuda a gente a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Um grande abraço e até a próxima!